O Lula, durante o julgamento dele, ele se reforçou. As facções das esquerdas todas vieram a público fazer manifestações pelo Lula. Né? Ah, a prisão do Lula é não sei o quê, a prisão do Lula é um absurdo. O PCO organizou uma espécie de uma guarda pretoriana nos sindicatos metalúrgicos no momento que o Lula ia ser preso, para proteger ele. Então, a prisão do Lula unificou a esquerda. E a prisão do Bolsonaro? Unificou a direita? A prisão do Bolsonaro precipitou essa divisão. Nesse instante, o Tarcísio está com o Centrão fechando o seguinte acordo. Vocês estão sabendo, né? O Tarcísio ele está com o seguinte acordo costurado. Ó, vamos votar uma anistia ao Bolsonaro para ele não ser preso, já que o Centrão está brigando lá com o Lula. E, paralelamente, vamos manter ele sem direitos políticos. É um bom acordo, porque o Bolsonaro não concorre o Tarcísio, e ele não vai preso. E aí, em tese, essa estratégia agrada gregos e troianos, porque o Xandão precisa e quer para si uma condenação ao Bolsonaro, porque a vitória histórica do STF é: nós condenamos o Bolsonaro por uma tentativa de golpe de Estado. E aí eles, né, talvez mantenham na cela alguns deles ali. Nós condenamos, mas olha como nós somos democráticos. O Congresso deu uma anistia, porra. O Bolsonaro ficou preso, sei lá, vamos dar um mês. Passa um mês em cana, o Congresso anistia, mas ele fica inelegível e o Centrão elege o Tarcísio. Ou seja, pro Bolsonaro é meio que uma vitória de pirro. Mano, só tem referência romana e... Nesse caso é o pirro de Épiro, né? Que não é um romano, mas enfim. Né? Ele enfrentou os romanos e a vitória dele foi tão ruim quanto uma derrota. E aí, né, o jogo segue. Ou seja, o reino do bolsonarismo tá todo dividido. Vamos prosseguir aqui. Vamos agora um pouco trazer detalhes do julgamento do mito. O Arthur trouxe, junto com a Ana, vários elementos disso, né? Porque uma das coisas que o Arthur trouxe que foi bem legal, eu acho que eu queria trazer aqui, que tem a ver com a incapacidade do Bolsonaro de construir um grupo político maduro, tá? Vocês repararam, notem, que ele não... que no julgamento ele não conseguiu ter uma defesa articulada com todos os réus. O Mauro Cid jogou assim, ó, eu quero só minha delação, cada um que se dane. A defesa do Heleno, outra linha. A do Bolsonaro, outra linha. É cada um por si, Deus por todos. Ficou cada um por si. Ou seja, o Alexandre de Moraes, apenas no seio da investigação, do inquérito e agora do julgamento, ele rachou o núcleo do grupo político do Bolsonaro. Eu tô colocando isso pra vocês. Uma quadrilha, se eu for falar do PCC, do Comando Vermelho, uma quadrilha ou um grupo político simples não racham. Imagina que se você ia ver assim, nos julgamentos que envolveram o Petrolão lá durante a Operação Lava Jato, o Dirceu vai jogar contra o Lula, não, o Dirceu vai jogar ali contra o Palocci. O único que a gente ouviu, um zum que nunca aconteceu, foi o do Palocci. O Palocci ia ferrar os componentes, ouviu um zum. De resto, os caras jogaram articulado o tempo todo. Os caras se protegeram e tentaram se garantir o tempo todo. O Dirceu poderia, cara, levar a República abaixo se ele abrisse a boca. Puxou cana pela segunda vez pela causa. Puxou cana pela causa. Então o PT se manteve fechado. Se for pegar aí PCC, Comando Vermelho, até porque dá morte, se um deles, né, andar fora da linha da morte na própria cadeia, né? Mas eles seguram o jogo deles. O bolsonarismo precisou dar uma cutucada. Todo mundo traiu um ao outro. Você não conseguiu manter um grupo unido em nada. Eu não tô falando, cara, do Nicolas, que nem tá envolvido nisso, mas que, pô, já usou a imagem do Bolsonaro e já, ó. Eu não tô falando do Tarcísio, que, ó. Eu tô falando, assim, do núcleo central. Eu tô falando da equipe que ficava com o Bolsonaro no palácio. Eu tô falando do General Heleno, tô falando do Mauro Cid. Os caras ali, ó, cada um na tua. Ó, não tenho nada a ver com isso, não. O Bolsonaro, não, ó, quem tá envolvido nisso era o Cid, eu não tá. Como é que é? Imagina, assim, o teu cara mais direto, você, não, vou ferrar ele. Aí eu ou ele. Puta que pariu. O Xandão conseguiu em muito pouco tempo. Não é que ele desbaratinou, meus amigos, o bolsonarismo como todo, porque isso aí nunca teve junto. Isso aqui sempre foi uma articulação muito pouco coesa de oportunistas amealhando voto com base naquele arquétipo do Bolsonaro. A gente já falou isso no começo. Eu tô falando assim, um núcleo central. E aí quando eu olho agora, né, a relação Eduardo Bolsonaro naquelas conversas vazadas com o próprio pai, Flávio Bolsonaro, Malafaia e Eduardo. O Flávio é uma coisa, o Eduardo é outra. Nem no seio da família os caras têm unidade. Nem no seio da família os caras têm unidade. Eu prefiro, eu não pequei.
por excesso na defesa dos meus do que por falha. Então eu prefiro exceder na defesa dos meus do que falhar na defesa dos meus. E eu acho que nós temos que ser assim. Na defesa dos nossos, a gente tem que ter essa cultura de lealdade. As pessoas, acho que tem um pouquinho de memória curta, Renan. A gente tem que lembrar, teve uma operação contra o MBL lá em 2020 que nasceu de um perfil falso. Sim. Ele ficou inventando meses e meses, inventando merda, falando merda, inventando... Criou uma teoria escrota que a gente lavava dinheiro via superchat. O MP e foi pra cima. Agora tem perfil falso, continua inventando merda, falando merda. A gente tem que aceitar. Não. E ele não tem que ter risco. E o cara do perfil falso... Veja só, tá? Minha família teve todos os seus dados públicos vazados. Foi alvo de perseguição. 2 pessoas inocentes foram presas com base numa construção mentirosa oriunda de um perfil falso, que quer ficar no anonimato pra não correr risco nenhum. Ou seja, é o tipo de atividade política mais bacana que tem. Fodo, minto, cometo crime, mas não corro risco. E aí eles podem fazer, e você que é público, você se expõe. Ou seja, você põe sua cara a tapa, você põe skin the game. Ah não, mas você pode correr risco. Vai tomar no cu. Todo mundo que é agente político está sujeito a risco. Todo mundo. Aí é gostoso, né? Aí é gostoso. Nós temos que sempre ter a cultura de defesa dos nossos. E mesmo num grupo como o MBL, infelizmente, essa cultura não se espalha como deveria. Porque muitos dos nossos jovens, às vezes, né? O Tutu do pendrive mandou: lealdade e compromisso é tudo que é necessário. Na verdade, cara, a base de um grupo político é lealdade. Antes de tudo é lealdade. Depois vem as ideias, depois vem o trabalho, vem tudo. Mas antes de tudo é lealdade. Porque se você não constrói um grupo com base em laços profundos de lealdade, por mais que você defenda boas ideias, você pode simplesmente ficar um matando o outro. A vaidade passa por cima. Lealdade é tudo, cara. E repare, quando um cara cumpre a palavra dele, todo homem no mundo conhece. Isso é uma coisa masculina. Quando vou dar um exemplo. O Riso... Eu emprestei um dinheiro pro Riso. Aí o Riso... Puta, quebrou. O Riso ficou pobre. Aí ele não conseguia me pagar. Mas ele demorou 3 anos. Mesmo eu tendo meio que perdoado a dívida, ele fez questão de me devolver o dinheiro. O que eu vou falar? Mano, o Riso é sujeito homem. O cara cumpriu a palavra dele. O entendimento do que é hombridade é baseado na questão da lealdade e no fazer valer sua palavra e valer seus compromissos. Isso é ser um sujeito homem, né? Então a gente entende isso como correto. Então a gente ficar fazendo essas demonstrações uns para os outros é muito importante. É isso, nós temos que ser isso, cara. E aí quando eu vejo o julgamento do Bolsonaro e em pouco tempo nenhum deles se comportam como sujeito homem, aí eu entendo por que eles traíram o Brasil, por que eles traíram o Lava Jato, por que eles traíram o Bebiano, por que eles traíram o Santos Cruz, por que eles traíram, sei lá, até os idiotas estavam a favor deles, do tipo a Sarah Winter dos 300, por que eles traíram o Daniel Silveira. Ora, o cara trai até o filho, se for o caso, o cara trai os seus aliados mais próximos, o seu bando. Tu acha que ele vai trair você? É por isso que o Bolsonaro bota a cabeça de todo mundo, a começar pelos 200 e poucos milhões de brasileiros, numa travessa se isso lhe beneficiar.